Olá, meus amigos do direito, sejam muito bem-vindos mais uma vez, dando sequência ao nosso estudo aqui em Direito Civil, parte geral do Código. Eu sou Washington Testa e acompanho vocês agora no estudo da representação. Dentro de negócio jurídico, portanto, seguimos ao estudo de alguns tópicos, algumas matérias, alguns temas elencados dentro do que compõe o negócio jurídico, né? Essa temática que envolve vários outros temas ou subtemas, digamos assim. Portanto, já uma dica, né? Porque na parte geral do Código Civil, o estudo dessa matéria negócio jurídico depende de tempo, um bom tempo em comparado com as outras matérias, os outros tópicos. Módulos que nós já estudamos e módulos que nós ainda viremos a estudar dentro de parte geral do Código Civil. Então, a dica, qual seja, de você sempre separar, quando da eleição, da escolha desse tema chamado negócio jurídico, um tempo maior, programar-se nesse sentido, então, porque há muitas coisas a serem vistas aí dentro, tá certo? Então, abra o seu vademécum, como sempre, me acompanhe no estudo da representação. Meus caros, na sequência do que nós estamos vendo, nós já entendemos algumas coisas no direito civil, não? Nós já olhamos lá para o estudo das pessoas, o estudo do domicílio, nós já entendemos algumas coisas nessa relação jurídica chamada civil, ou denominada como a área civil. Olha só, se eu tenho um negócio jurídico que pode ser praticado pelas pessoas, se as pessoas adquirem direitos a partir de fato jurídico, a partir de um acontecimento da vida praticado, é também necessário que se entenda que esse negócio jurídico praticado, que essa aquisição de direitos pode vir a partir de uma terceira pessoa, não é? É possível que eu tenha, então, uma terceira pessoa se valendo, se colocando, se posicionando como eu, Washington, por exemplo, para que eu adquira direitos, não é isso? Para que eu extinga direitos, para que eu modifique direitos, por que não dizê-lo? A partir da prática da conduta determinada por uma outra pessoa, tá certo? Então, é possível que uma terceira pessoa constitua, portanto, essa ideia de negócio jurídico, para mim, no exemplo, tá certo? Para você, no outro exemplo. Então, o artigo 115 inicia o estudo da representação. São poucos artigos, 115 a 120 do Código, fala da representação. E a ideia conceitual, ou a noção conceitual do Instituto da Representação, o porquê existe essa temática, esse disciplinamento no Código, vem disso que eu te adiantei, ou seja, a ideia de que uma terceira pessoa pratique um negócio jurídico em nome da outra, tá certo? Então, olha só, o artigo 115 do Código Civil diz que os poderes da representação confere-se por lei ou pelo interessado. Então, a ideia de que as espécies de representação são ou legal ou convencional. Vale dizer, eu posso ter representação, ou seja, alguém praticando o ato para mim porque a lei assim confere ou porque eu, no plano convencional, contratual, assim o quis. Tá certo? Então, o artigo 115 diz que a representação pode vir por lei ou por convenção. Vale dizer, olha só, os pais, os tutores, os curadores, ou seja, essas figuras que representam, que ajudam, que estão ao lado dos incapazes, né? Então, os pais em relação aos filhos, os tutores em relação aos tutelados ou pupilos e os curadores em relação aos curatelados. Ou seja, é necessário, então,
que essas pessoas que estão impedidas ou estão restritas a praticar atos da vida civil sozinhos, é que elas se valem de uma terceira pessoa. Agora, veja, vem o legislador e já por imposição de lei diz o seguinte: tem representação dos filhos, os pais. Tem representação dos pupilos ou tutelados, os tutores. E por aí vai, em relação curador-curatelado. Vale dizer, não é necessário nenhum documento. O filho não precisa formar um documento, né? Um instrumento, um mandato para o pai praticar os atos para ele. O pai, já por imposição de lei, assim o pode fazer. De um outro lado, é também espécie de representação, ou origina uma representação, a vontade das partes, a vontade das pessoas. Ou seja, eu, Washington, quero eleger você meu mandatário. Eu sou mandante e você mandatário, né? Eu elejo você para praticar um determinado ato da vida para mim, para me representar, tá certo? Então, portanto, num plano convencional. Convencional é de convenção, convenção é de contrato, tá certo? Então, eu posso ter representação a partir dessas duas perspectivas, tá bem? Avançando, vamos dar uma olhada em dois artigos muito importantes do Código Civil quando se fala em representação. Olha lá, o que nós chamamos de regras de representação. Artigo 116 diz assim: a manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Então, olha só, pessoal, lógico. Como que se operacionaliza, se instrumentaliza uma representação? Via de regra, isso se faz por meio de um contrato que se chama mandato, um contrato estudado lá na parte especial do Código Civil, chamado mandato, em que as figuras são mandante e mandatário. Ou aqui, de uma forma mais genérica, na parte geral do Código Civil, dizendo assim, entre representante e representado. Então, representado, aquele que conferiu poderes a alguém que o represente, que pratique os atos para ele, ou faça um negócio jurídico para ele. Olha, é lógico que isso cerca ou traz limites, não é isso? Como diz o artigo 116, a manifestação de vontade pelo representante nos limites de seus poderes, vale dizer, se eu elegi alguém, se eu escolhi alguém, se eu transferir poderes para alguém, vender, negociar uma casa para mim, obviamente que essa pessoa tem a limitação do poder, ou seja, o poder que ela tem é para vender a casa para mim, não para doar, fazer doação. Então, há limites nos poderes, né? E toda vez que isso excede, ou toda vez que os limites são transpostos, então a divergência que se tem daquilo que se chama de excesso ou desvio de poder, o que vai trazer uma perspectiva de anulabilidade do ato, não é isso? O ato não vale a partir disso, ou então ele pode ser anulado a partir dessa perspectiva, não é isso? Olha lá, artigo 119, é anulável. Cuidado, porque não confunda nulidade com anulabilidade. E isso é pegadinha de prova, isso é pegadinha de exame, tá certo? Então, circunde, marque essa palavrinha, é anulável. O teu examinador às vezes põe é nulo e você se confunde. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses. Olha lá, se eu tiver, portanto, um desvio de finalidade, eu pedi no meu exemplo, ou eu deixei poderes para a pessoa vender. Ela foi lá e fez doação. Ou seja, ela alterou a finalidade, ela teve um desvio de finalidade no que se refere aos poderes, né, passados ou permitidos por a prática do ato.
em conflito de interesse, o meu interesse era vender, ele fez doação, com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com ele tratou. Portanto, aqui fala um pouquinho da perspectiva do terceiro de boa-fé, mas nos prendamos aqui ao ponto importante. Toda vez que haver um conflito de interesse entre a prática do representado com o interesse do representante, né? O representante teve um interesse diverso daquele que o representado assim o determinou fazer. Olha, pratica esse ato para mim. Ele vai e desvia daquela prática ou da finalidade dela. Portanto, há um conflito de interesse entre aquele que mandou e aquele que deveria obedecer, representante e representado. Eu posso ter a perspectiva de anulabilidade do ato. Lógico, né? Um pensamento até lógico dentro do plano jurídico. E um outro artigo, meus caros, mas muito importante, eu grifaria esse artigo, é o artigo 117. Porque o artigo 117, ele fala do contrato consigo mesmo. E isso é uma expressão que pode levar a equívocos na hora de interpretar, de aplicar o direito, ou então de realizar um exame ou uma prova qualquer. Olha só, artigo 117 diz assim: salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável um negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Eu vou exemplificar com um caso muito corriqueiro, às vezes, na prática, e que a doutrina usa e que o examinador utiliza para realizar a sua questão de prova. Imagine só, você, representado, estabelece um negócio com o seu representante. Ou seja, você instrumentaliza, você diz para ele assim, olha, negocia a casa para mim. Negocia no plano da venda. Perguntinha, o seu representante pode adquirir a casa? Ele pode comprar a casa? Ele praticou contrato consigo mesmo? Então, olha só, imaginemos que você representado, ele representante, e quando ele vai vender a casa, ele não vende a casa para outra pessoa, mas ele vende a casa para ele mesmo. Ou seja, contrato consigo mesmo, para ele mesmo. É possível isso? É resposta: sim, sim é possível. Aliás, essa expressão contrato consigo mesmo, ela é uma expressão infeliz. Porque, a bem da verdade, não se pratica contrato consigo mesmo. Olha, ninguém pode vender para si mesmo aquilo que já é seu. Não é isso? Você vende a sua casa para você mesmo? Ou então, você compra aquilo que já é seu? Impossível, impossível. Mas olha, por que isso não é contrato consigo mesmo? Eu não posso ter num contrato de venda e compra João da Silva, vendedor, comprador João da Silva, né? Ninguém compra ou vende aquilo que já é de si. Agora, olha só como não é contrato consigo mesmo. Porque eu tenho aqui, olha, eu tenho você e o seu representante no que eu vou chamar de contrato ou instrumento A. Qual seja, você dando poderes para o seu representante negociar a casa. Ponto final. A venda ou o negócio da casa é outra coisa. Contrato B. Ele vai lá assim, ó. Contrato B. Eu, representante fulano de tal, neste ato, em nome e no lugar do representado cicrano. Então, eu, Washington, imaginemos,
representante seu, em seu lugar, escrevendo por você, porque você assim determinou, vendo, negocio a casa, matrícula tal, no terreno tal, lote tal, a rua tal, para quem? Para mim, Washington, representante. Perceba, o comprador sou eu, mas o vendedor não sou eu. O vendedor é o representado. Então, a bem da verdade, contrato consigo mesmo ninguém faz, né? Porque eu figuro ali, mas enquanto vendedor, eu represento o outro, não a mim. Outro. A casa não é minha. Estou vendendo ela para você. Todavia, enquanto comprador, eu posso figurar, porque são partes distintas ou diferentes. Eu vou assinar por você e por mim. Pasmem. Desde que eu tenha, obviamente, esses poderes. Tá certo, meus caros? Lógico, você pode estar pensando aí, a casa valia R$1 milhão, ele vendeu para ele mesmo por 100 mil. Lógico que não pode, contraria os interesses do meu representado. O representante não pode conflitar nos interesses com o representado. O representante não pode frustrar isso. Lógico que isso seria anulável, tá certo? Como nós vimos aqui já em artigo anterior. Tá bem, meus caros? Guarda o artigo 117, muito importante o artigo 17, tá bem? No que se refere à representação, era isso, os pontos mais importantes. Um forte abraço, sucesso e até breve.